Então, bom dia a todos vocês aí, bem-vindos a essa nossa aula da semana 12. Hoje vai ser uma aula bastante interessante, a gente está começando o módulo 3 e o assunto de hoje é esse que está aí na tela, o teorema fundamental do cálculo. Esse é de fato um teorema fundamental, sim, ele justifica o nome que tem e ele une duas pontas aí, assim, que historicamente tiveram raízes diferentes, e que o cálculo conseguiu unificar e dar um corpo bem robusto a isso daí. Uma das raízes é aquele cálculo das tangentes usando as secantes. Você, para calcular a reta tangente, você usava a secante e fazia o limite da secante, se conseguia isso. Um outro processo bem diferente, aparentemente, é o método da exaustão, que consiste em você calcular áreas estranhas, você aproxima por áreas conhecidas. A gente vai falar muito sobre esse método da exaustão. Então, aparentemente, são problemas bastante distintos, pois não é que o teorema fundamental do cálculo consegue juntar essas duas coisas num lance genial, assim, de você juntar coisas tão distintas como essa e ter resultados tão bons quanto esse daqui, tá bom? Então essa que vai ser a ideia do que a gente vai fazer aí, Então a gente começa falando sobre o método da exaustão, é o problema de cálculo de áreas, Esse problema passou a ser importante para a humanidade no caso da agricultura. Lá no Neolítico, quando começou a agricultura, 10 mil anos antes de Cristo, você precisava do cálculo de área para você classificar as áreas agricultadas. Tem tantos alqueires ali naquela parte, tantos naquela outra, etc. Então ele começou a ser importante assim. E no Egito, ali nas margens do Nilo, eram áreas agricultáveis muito valiosas e cada pedacinho de área valia muito. E daí a importância de você calcular essas áreas de uma maneira bem precisa. E foram os egípcios que começaram a introduzir um cálculo sistemático e sabiam calcular a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Isso apareceu lá aí por volta de 5.000 antes de Cristo. Agora, sabendo a área do triângulo e usando esse processo de triangularização, você consegue calcular a área de qualquer polígono, desde que sejam de lados retos, como esse daqui. Então, esse daqui é uma coisa interessante. Agora, como é que você calcula a área do círculo? Uau, esse foi um problema antigo também, super importante aí. E o primeiro matemático que tentou fazer um cálculo sistemático dessa área foi Arquimedes. Arquimedes viveu nessa época, entre 287 a.C. até 2012 a.C., e ele usou essa ideia, que é o método de exaustão. Foi ele quem fez a primeira vez. Ele fez o seguinte: olha, eu sei calcular a área de polígonos, mas não sei a do círculo. Mas eu posso aproximar a área do círculo por áreas de polígonos como esse daqui. Então ele calculou primeiro o quadrado inscrito. Então é uma primeira aproximação para a área total do círculo. Depois ele pegou e dividiu aqui esse ponto em outros. Aqui eu tenho um octógono, uma coisa com 8 lados do polígono. E aí você, com a área do polígono, você calcula usando essa triangularização que está aqui. E aí, calculando essas áreas, ele foi calculando aproximações cada vez melhores para a área do círculo. Se o raio é 1, a área desse círculo, a área é π vezes o raio ao quadrado. Se o raio é 1, isso aqui é exatamente π. Que é o grande desespero do Arquimedes e de toda a matemática grega é que esse número não era uma fração. O π aqui é um número super complicado, mas Arquimedes conseguiu aproximações muito boas.
Ele pensou que seria uma fração, e não era. Mas ele conseguiu aproximações fantasticamente boas para isso daqui. Essa aqui é a ideia. Bom, qual é o ponto que a gente vai fazer hoje? Essa ideia do método da exaustão pode ser adaptada para muitas outras situações, né? Em princípio, você pode aproximar uma área desconhecida por área de polígonos de coisas conhecidas. Essa que é a ideia. Uma questão que nós vamos abordar com muita ênfase vai ser essa daqui. Olha, né? Eu vou pegar um gráfico de uma função, como esse daqui, e tentar calcular a área abaixo desse gráfico. Essa aqui é a motivação número 1 para a gente falar da integral, que é o que a gente vai falar em seguida, né? Mas tem muitas outras interpretações, a gente já vai falar sobre elas. Então, qual é a ideia? A ideia é que é o seguinte, olha, eu não sei calcular a área abaixo desse gráfico, porque ela não é um polígono, né? Não tem lados retos. Mas eu vou aproximar por retângulos como esse daqui. Se eu calcular a soma das áreas desse retângulo, eu tenho uma aproximação para a área final que a gente vai querer. Tá legal? Parece que vai ser a intenção do que a gente vai fazer. Foi esperado nesse método aqui da exaustão, né? E é curioso porque esse método da exaustão era conhecido dos matemáticos desde a época de Arquimedes, 250 anos antes de Cristo. E, no entanto, ele ficou parado até a gente chegar aqui na descoberta do cálculo, né, que foi 1680, 1600 e pouco, quase 2000 anos depois do método da exaustão. Então, estamos vendo que aí teve 2000 anos praticamente que isso ficou adormecido e foi necessário aparecer o cálculo para chegar a essa ideia. Né? Okay? Então vamos ver como é que isso daqui funciona. Vamos ver então o seguinte, vamos considerar um exemplo, né? A gente começa do início que está dizendo aqui. Né? O início então é o seguinte, eu vou supor que eu tenha essa função, 1 mais x ao quadrado, com x no intervalo 0, 2. Então está aqui o gráfico dessa função. E eu quero calcular a área abaixo desse gráfico. Tá bom? Essa aqui é o que eu estou fazendo. Ora, essa função ela só aumenta, né? Ela é assim. Então eu sei calcular o mínimo dela, é fácil calcular. O mínimo é aqui no g de 0. E o máximo é no g de 2. Tá? Então, numa primeira aproximação, eu posso dizer o seguinte. Se eu pegar o mínimo, essa área que eu estou querendo é menor do que essa área retangular que está aqui. Né? Por quê? Porque eu peguei o mínimo, né? A área vai ser menor do que isso daqui, e essa daqui é conhecida, né? Base vezes altura dá 2. Tá bom? Ficou do lado de cá. Né? É isso que a gente está calculando aqui. Ó. A área que eu chamei de é sempre maior ou igual que 2. E vai ser menor ou igual que agora eu pego o máximo. Pego aqui o máximo, é o g de 2, né? Se vocês olharem, o g de 2 aqui é 4 mais 1, 5. Né? Então, puxa, base vezes altura deu 10. Então, essa área que a gente está querendo está entre essas duas. Essa é a menor e essa daqui é a maior. Aí você conclui, puxa, a área que eu estou entre 2 isso não chega a ser assim emocionante, né? Não é uma descoberta porque uma aproximação muito grosseira, né? Mas qual é a ideia aqui? A ideia já está toda contida nesse primeiro passo. Nós vamos fazer outros. Mas a ideia aqui é o seguinte, olha, se ao invés de aplicar esse raciocínio entre mínimo e máximo, aqui em todo o intervalo, se ao invés disso eu dividir o intervalo no meio, que é o que vai aparecer aqui nas próximas figurinhas, né? Se eu dividir no meio, com a mesma ideia anterior, eu consigo aproximações maiores. Uau! Então veja que essa ideia que está aqui é uma ideia ingênua, por assim dizer, né? Pega o mínimo e pega o máximo, mas se eu usar essa ideia em pedaços como esse,
tudo fica mais fácil, só que ideia legal. Então agora eu vou argumentar aqui, ó. Vou dividir aqui no meio, né? E vou aplicar a ideia anterior nesse pedacinho, só nesse pedacinho. Então, se eu olhar nesse pedacinho, veja, a área abaixo do gráfico da função só daqui para trás, né? Okay? Pedacinho. Aqui está o mínimo e aqui está o máximo. Está lá naquele pedacinho. Aplico no outro. Olho de 1 até 2. De 1 até 2, o mínimo é esse e o máximo é aquele que está lá em cima, é 5. Então, olha, aqui para a figura, é somar essas duas. A soma dessas duas é menor, tá certo? E a soma das outras duas que estão do lado de cá é do que aquilo que eu estou querendo. Vamos ver, a área vai ficar assim, olha, 0 vezes g de 0 vezes 1. Né? O g de 0 é 1, vezes 1 dá 1. Agora eu pego aqui, olha, o g de 1, que é esse daqui, vezes 1. Né? O g de 1 é 1, vamos olhar lá a expressão da g, a expressão da g é essa daqui. Olha, né? O g de 1 é 2, né? 1 ao quadrado mais 1. Então essa altura aqui é 2. Então se eu somar essa mais essa, isso aqui é, desculpa, 1 vezes 1, isso aqui é 1 vezes 2. Uau, olha que coisa legal. Num primeiro passo, você aproximou por isso aqui, deu 2. De dividir, você aproximou 3, já melhorou. A área antes era maior que 2, agora é maior ou igual que 3. E agora vamos para o lado de cá. Né? Agora eu pego aqui, olha, o g de 1 vezes 1, para pegar o máximo. Aí isso daqui dá, isso aqui é 2, né? Então fica 2. Mais o g de 2 vezes 1. O g de 2 é 5, vezes 1 dá 1, mais isso aqui dá 7. Uau! Então olha só. Antes eu tinha uma aproximação, a área estava entre 2 e 10. Fiz essa partição do intervalo, isso aqui, esse nome dela é partição, né? E concluo, olha, agora ela está entre 3 e 7. Né? Ainda não é tanto assim, mas qual é o ponto aqui? Né? O ponto é o seguinte, fazendo essas divisões, eu posso aproximar essa área tão bem quanto eu quero. É o método da exaustão, tá vendo? Eu estou aproximando, ao invés de polígonos inscritos na circunferência, por retângulos abaixo e acima da área, calculando. Poxa, é uma ideia legal, né? Então, olha só, né? Esse lado daqui, é chamado soma inferior, essas que aparecem. Inferior porque elas aproximam a menor o valor que eu estou querendo. E essas outras daqui são as somas superiores. Por quê? Porque aproximam por valores a maior do que eu estou querendo. Né? O que acontece com as somas inferiores? Aqui era 2, eu passei para cá, ficou 3. E somas inferiores estão aumentando. Se eu dividir isso aqui agora, por exemplo, no meio aqui, fazer o raciocínio, eu vou conseguir uma aproximação maior, que é maior do que a área. Então essas somas inferiores crescem. E quem que acontece com as somas superiores? As somas superiores antes era esse grandão, era 10, passou para cá, ficou 7. Se eu dividir de novo aqui no meio e aqui no meio, ela vai diminuir mais ainda. Então as de cima diminuem, as de baixo aumentam e a área está sempre entre elas. Uau, isso é fantástico, né? Então só por aqui vocês já imaginam que a gente pode fazer aproximações tão boas quanto a gente quer. Tá legal? E é assim que é calculado as integrais numericamente no computador. É por meio dessas divisões e esses cálculos aqui. Essa aqui é a ideia, né? Ok. Agora, tem um problema nisso daqui, que é o seguinte, por que foi fácil a gente fazer isso?
Porque nessas partições que a gente está fazendo, é fácil determinar o mínimo da função e é fácil determinar o máximo da função. Né? Por quê? Porque a função é crescente. Então, o mínimo é sempre do lado esquerdo. Né? O mínimo nesse intervalo entre 0 e 1, o mínimo é do lado esquerdo. E o mínimo no intervalo 1 e 2 é do lado esquerdo também. Então, a gente sabe de cara é o mínimo, e aí você tem essa aproximação, a área vai ser sempre maior ou igual que o mínimo. Né? Da mesma forma aqui para o máximo. Né? Aqui a gente tinha o máximo da função era no 2, a função era crescente, então entre 0 e 2, o máximo partiu um intervalo. Entre 0 e 1, onde é que está o máximo? O máximo está no 1, porque a função é crescente. E aqui entre 1 e 2, onde é que está o máximo? No 2, porque a função é crescente. Então é fácil fazer isso. Agora, se a gente tiver uma função que não é crescente, como essa daqui, por exemplo, essa foi aquela que a gente fez lá no início, né? Essa divisão aqui é uma divisão de soma inferior. O mínimo em cada pedacinho. O mínimo que aconteceu do lado direito. O mínimo aqui aconteceu do lado direito. Mas o mínimo nesse pedacinho aconteceu aqui no meio. Eu não sei que valor é esse. Então eu não sei calcular esse valor mínimo. Já do lado de cá, o mínimo ocorreu do lado esquerdo. A função mudou de comportamento. Aquela era decrescente, aquela era crescente. Então, você aplicar essa ideia dos máximos e dos mínimos é uma ideia boa, mas numa situação como essa pode ser difícil de calcular. Né? Então, não é bem assim. Aí é que entra uma ideia um pouquinho diferente chamada somas de rima. Ao invés da soma inferior e da soma superior, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular uma área que não é necessariamente a menor e nem necessariamente a maior. Eu vou então pegar aqui agora o intervalo 0,2 e fazer uma partição desse intervalo. Particionar esse intervalo significa escolher pontos aqui no meio. Por exemplo, aqui foi feita essa escolha. Aqui eu vou escolher esse daqui, o x0 é sempre o início. Aqui está o x1, aqui está o x2, aqui está o x3 e aqui está o x4. Esse é um exemplo de partição. E pode ter muitos. A ideia que vocês viram é o seguinte, quanto mais divisões tiver, melhor a aproximação que eu tenho. Então eu vou querer uma aproximação, uma partição com muitos números. Essa aqui vai ser a ideia. Então escolha aí uma partição assim, desse intervalo. Em cada intervalo, eu vou escolher um número. Não é necessariamente o mínimo, nem necessariamente o máximo. Eu estou aqui no intervalo, por exemplo, naquela partição entre 0 e 1 e 1 e 2. Eu escolho um número aqui. Pode ser qualquer número, né? Ok? Podia ser esse ou podia ser um outro. Podia ser esse daqui, ó, por exemplo. Mas escolha. Faça uma escolha. E faça agora, né, o produto. Ó. O G nesse instante vezes o ΔXi. Quem é o ΔXi? Isso aqui é importante, vale a pena a gente acentuar esse pedacinho. Esse ΔXi é sempre o comprimento de cada um desses pedacinhos. Né? Então, por exemplo, aqui nessa partição que a gente estava tomando, né? Aqui está o x0, aqui está o x1. Quem é o ΔX1? É esse menos esse, que é esse comprimento daqui. Quem é o ΔX2? É esse daqui menos esse. x2 menos o x1. Depois eu pego esse comprimento aqui, olha, que é esse daqui menos esse. E assim por diante. Isso aqui então é chamado o passo da divisão, né, que a gente está fazendo daí. Isso aí é o comprimento. Então, se eu pegar o comprimento e fazer a altura, eu tenho a área. Está aqui, olha, né? Então, por exemplo, quem é o ΔX1 aqui? É 1 menos o 0, é 1. Vezes o G nessa altura, porque isso aqui me dá a área, né? Tá bom? Então, esse pedacinho que aparece aqui, ó, por exemplo, ΔX1 vezes G no ponto S1,
é essa área aqui, essa área de cá. Depois eu faço o 2. O 2 eu vou pegar agora o 2 menos 1, que é 1 de novo. Então, ΔX2 é 1. E vou calcular o valor da G num ponto escolhido aqui no meio. Qualquer um deles. Deu esse daqui, nessa escolha, né? E aí se eu faço o ΔX2 vezes o G no ponto S2, eu tenho essa área. Eu tenho essa área daqui. É claro que dependendo dessas escolhas do ponto SI, são coisas diferentes, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma aproximação e tenho aqui uma outra aproximação. Tá legal? A desvantagem é que eu não sei se essa daqui é maior ou menor do que essa, do que a área mesmo, né? Também não sei se essa daqui é menor ou maior. Mas olha o que eu sei de bastante interessante daqui. Se nessa escolha eu escolher o S1 como sendo o mínimo, isso daqui, e o S2 como sendo o mínimo, aí eu estou com aquela aproximação que eu tinha lá em cima. Uau! Então veja, essa daqui é uma soma de rima. Só que é uma soma de rima muito especial, em que eu escolhi o S como sendo o ponto de mínimo, o S1 como sendo o ponto de mínimo, e o S2 como sendo o ponto de mínimo aqui também. Com essas escolhas, essa aqui é uma soma de rima. Uau! Então, o que a gente percebe? É que a soma inferior é um caso particular da soma de rima. Né? Porque é a soma de rima em que você escolhe aqueles pontos como sendo os pontos de mínimo. Então, essa área daqui, com certeza, é menor do que aquela que a gente está vendo lá. Com certeza, é menor do que essa daqui. Então, essa é sempre maior do que aquela outra. Mesma coisa você faz com o máximo. Ó. Se eu pegar o S1 como sendo o ponto de máximo no intervalo, e o S2 como sendo o ponto de máximo do intervalo, essa soma de rima passa a ser igual a essa daqui. Ó. Passa a ser igual a essa daqui, que é uma soma, né, a soma superior. Então, também a soma superior é um caso particular da soma de rima. É uma soma de rima em que a escolha é feita sempre pelo valor máximo. Okay? Então, o que eu concluo? Eu concluo o seguinte, olha que conclusão interessante, né? Eu não sei se essa soma é maior ou menor do que essa. Nem essa aqui também eu não sei. Mas eu sei que essa está entre a soma inferior e a soma superior. Uau! Então a soma superior diminui. A soma inferior aumenta. Né? E essa daqui, que é uma soma de rima, está sempre entre elas. Ora, se a inferior se aproxima da área, ops, e a superior também, ops, essa que está aqui no meio vai tender para a área também. Uau! Então essa daqui, né? Então qual é a vantagem das somas de rima? Eu posso fazer qualquer escolha aqui para esse ponto. Então é uma vantagem, não precisa ser o mínimo, nem precisa ser o máximo. E qual é a desvantagem? Eu não sei se essa aproximação é a maior ou é a menor, mas eu sei que é uma aproximação. E sei que quando eu aumento o número aqui de pontos, essas somas de rima, que aparecem aqui, ó, vão se aproximar da área que eu estou querendo. Tá legal? Poxa, é uma ideia boa. É uma ideia boa, né? Ok? E aí, então, você fala agora, né, do seguinte, tem mais um detalhezinho que a gente vai falar aqui agora, mas antes, vamos falar desse detalhe logo para dizer o seguinte. Eu vou querer agora aumentar esse número de pontos aqui. Mas não pode aumentar assim, desordenadamente, né? Por exemplo, numa situação como essa, se eu colocar muitos pontos aqui e deixar esse daqui grande, fica ruim. Né? Ou ao contrário, eu coloco muitos pontos aqui e deixo esse daqui grande. Então a ideia é o seguinte, não é só aumentar o número de pontos, mas eu quero que a distância entre eles diminua. Né?
Então, por exemplo, eu posso dividir esse aqui no meio e esse aqui no meio. Aí a distância entre eles passa a ser meio. Mas eu não posso só dividir esse aqui no meio e deixar esse daqui grande. Então a ideia é o seguinte, numa partição como essa, como é que eu garanto que as distâncias todas vão diminuir? Eu faço o seguinte, eu tomo a maior distância entre elas. Eu vou querer que a maior distância diminua. Se a maior distância diminuir, com mais razão as outras também diminuem, né? E aí eu tenho sempre distâncias pequenas aqui embaixo. Então a maior distância é chamada a norma da partição. Tá certo? A norma dessa partição. E aí eu vou querer agora fazer isso, né? Fazer partições como essa com a norma cada vez menor. Um jeito de você fazer isso é sempre dividir no meio, né? Divide no meio tudo, pronto. Divide no meio tudo, todos os outros meios, né? Então aqui você podia dividir no meio, ficaria aqui de 0 a meio, de meio até 1, de 1 até 3 meios e de 3 meios a 2. Depois você dividia tudo no meio, ficava 1/4, 1 meio, ia dividindo. Mas tem que dividir mais ou menos igualmente aqui, colocar muitos pontos lá. E finalmente, uau, a gente define o que é a integral. A integral da função é o limite dessas somas de Riemann quando a norma da partição tende a 0. Poxa, essa daqui então, com a interpretação geométrica desse número, esse número deve ser a área aqui. Esse número deve ser essa área de cá. Essa é uma definição sofisticada, né? Limite das somas de Riemann quando a norma da partição tende a 0. Mas é muito semelhante àquele caso que a gente viu da derivada, né? A gente viu que a derivada era o limite do quociente de Newton quando, né, o denominador tendia a 0, né? E de início parecia uma definição estranha, meio sofisticada. Depois a gente viu o seguinte, calculando algumas poucas derivadas pela definição, a gente conseguia calcular um montão de derivadas usando aquelas regras. A regra do produto, do quociente e tal. Hoje a gente calcula a derivada brincando, né? Quando você está assoviando, você vai lá e calcula uma derivada só para exercitar um pouquinho. Então, é uma coisa fácil de fazer. E a gente vai ver que as integrais são muito parecidas. Então, não se assustem. Essa daqui é a definição. É preciso a gente entender isso daqui, né? Mas você não vai fazer esse cálculo toda vez na vida, não. Isso daqui a gente vai ver como calcular isso aqui de uma forma indireta. Aliás, é essa forma indireta que é o teorema fundamental. Nós já vamos ver como é que ele funciona. Tá legal? Agora vamos ver, por exemplo, propriedades disso daqui, né? Uma propriedade interessante é o seguinte, se ao invés de g, que era aquela função, né, a função, lembra, é 1 mais x ao quadrado. Se ao invés dessa função eu tivesse 2 vezes zero, aí você diz, puxa, eu vou ter que calcular tudo de novo, né? Então imagina que ao invés de g, fosse 2 vezes g aqui. Aí iria aparecer 2 vezes g aqui, né? Ora, esse 2 coloca em evidência, vem para cá, né? Aí eu passo o limite das somas e o que eu concluo? Se eu tiver aqui a integral de 2 vezes g de x, esse 2 vai sair da integral e vai ficar aqui, ó, limite disso daqui, que é 2 vezes a integral. Uau, então é super fácil. Se eu tiver uma constante vezes essa função, essa constante sai da integral. E por que isso acontece? Por causa dessa definição, né? Se eu tiver um 2 aqui, o 2 vem para cá, eu coloco em evidência, fica aqui, né? E aí está tudo direitinho. Eu não falei muito, porque eu acho que vocês já conhecem. Esse símbolo aqui é do somatório, né? Eu estou somando essas quantidades com 1 variando de 1 até n de Maria, né? Então isso aqui é o g de 1, delta 1, mais o g de S2, delta 2, mais o g de S3, delta 3 e assim por diante. Até o g de Sn, delta n, que é o último que vai acontecer lá. Isso aqui é um somatório disso daqui, né? Então,
é uma forma abreviada da gente escrever aquelas formas que apareciam lá. Então está aí direitinho. Então está aí a integral, o limite, né? A gente fez isso daqui como área porque é a definição, é a aplicação número 1 da integral, é falar de área, né? Mas olha só, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente e entender essas histórias aqui de um ponto de vista dinâmico, né? Da dinâmica das coisas. E vamos supor que esse g fosse a velocidade de um determinado móvel. Lembra, se a gente tinha um espaço percorrido, como é que a gente calculava a velocidade instantânea? A gente primeiro calculava as velocidades médias em intervalo cada vez menor, fazia o limite do intervalo tendendo a zero, tinha velocidade instantânea. Agora eu quero o processo contrário. Eu tenho a velocidade instantânea. Como é que eu calculo o espaço percorrido? Tá legal? Olha como é que isso aqui pode ser entendido assim desse jeito. Como é que seria o espaço percorrido? Eu vou supor o seguinte, para calcular o espaço percorrido, eu vou fazer duas estimativas. Eu vou supor que a velocidade seja a velocidade mínima. Então, poxa, a velocidade mínima aqui é 1, ele andou durante 2 horas, por assim dizer. Então, qual foi o espaço que ele percorreu? Qual espaço que ele percorreria se a velocidade fosse constante e igual à mínima? Ora, percorreria 2 km, tá bom? Bom, e se ao invés da velocidade mínima, ele percorresse as mesmas 2 horas com a velocidade máxima, que era 5? Ora, ele percorreria 10 km. Estão percebendo qual a outra interpretação? Então, o espaço percorrido pelo móvel estaria entre 2 e 10. Por quê? Porque essa daqui é a velocidade mínima e essa daqui é a velocidade máxima, que é 5, e ele deu 2 horas aí. Aí você diz, bom, mas essa é uma aproximação grosseira para o espaço percorrido, né, entre 2 e 10 está muito ruim. Vamos fazer melhor. A gente divide o tempo em 2 pedaços, entre 0 e 1 hora e entre 1 hora e 2. Entre 0 e 1 hora, a gente pega a velocidade mínima e calcula, né, 1 vezes 1, aqui é a velocidade mínima, ele teria percorrido aqui 1 km. E aqui entre 1 e 2, ora, a velocidade mínima é 2, aqui, né, o g de 1 é 2, vezes 1, 2, então ele teria percorrido 3 km pelo menos. Então, ao invés de 2, ele de fato percorreu 3 km. E no máximo, a gente estima pela velocidade máxima. Então, ele percorreu no máximo 7 km. Então, o espaço estaria entre 3 e 7. Uau! Então, o que a gente conclui nisso? Continuando nesse processo, a gente percebe o seguinte, qual vai ser o espaço exato percorrido pelo móvel? Vai coincidir numericamente com essa área. Uau! Então, olha só que coisa interessante, né? Então, se a gente voltar lá, né? Esse limite que a gente calculou aqui, ó, de 0 a 2, seria o espaço percorrido pelo móvel se a velocidade fosse essa g. Uau, então vocês estão vendo aqui que a integral faz um processo contrário da derivação, né? Poxa, bem bonito, né? Se eu tenho espaço, eu derivo para calcular a velocidade média. Perdão, para calcular a velocidade instantânea. E se eu tenho a velocidade instantânea, eu integro para achar o espaço percorrido. Ah, tudo de bom, né? Tudo de bom. Vamos continuar que essa historinha está ficando legal. Vamos ver adiante aí como é que tá faltando as coisas, né? Então a gente viu a integral tem aquela definição que eu mostrei lá para vocês, e daquela definição é que seguem todas as propriedades da integral. Não tem por onde fugir. Se eu quiser propriedades, eu tenho que ir para essa definição. Então ela é usada para falar das propriedades
e para eventualmente calcular numericamente esse negócio, né? Por exemplo, aqui eu dividi em 10 pedacinhos, né? E peguei o ponto médio de cada intervalo. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas eu peguei o ponto médio de cada intervalo e calculei essa soma. Fiz isso no computador, claro, né? Eu não fiz isso na mão, não. E essa aproximação a gente vai ver muito boa. Dá 4,6 se a gente fizer essa conta daqui. Então essa definição que a gente viu lá em cima é usada para as propriedades e para os cálculos de fato, né? Numericamente as integrais são calculadas assim, ó, com essa soma daqui. Tá legal? Essa aqui é que é a ideia. Agora, se você fosse fazer isso para todas as funções, todas as coisas que se precisa fazer, seria uma carga gigante aí, né? E talvez por isso, pela dificuldade de você calcular essas coisas, isso tenha ficado adormecido durante tanto tempo. Nós vimos, né, desde a antiguidade grega, de 250 a.C., até um pouco antes de Newton, ninguém calculava essas coisas assim. Por quê? Porque eram difíceis, não é por aí que a gente faz, né? A grande descoberta do cálculo está em você fazer um cálculo indireto. Você vai calcular esse limite, mas não pelo computador e nem na mão. Você vai calcular de uma maneira indireta, e é esse que é o teorema fundamental do cálculo. Uau. Então, né, esse teorema aí é muito bem-vindo no que a gente vai ver. Tá bom? Então vamos lá. Para lembrar falar do teorema fundamental do cálculo, a gente precisa lembrar esse teorema do valor médio. Nós vimos lá isso daí, e tem o teorema de Rowley, que é um caso particular, e tem esse teorema que é, talvez, né? Tem aqui alguém perguntando, como se lê SR, de P? Vamos botar aqui, né? Ele está perguntando como é que lê isso daqui. Lê é assim, SR de G de P. É uma abreviação para a soma de rima da função G relacionada à partição P. Então, talvez a leitura não abreviada seria essa. Soma de rima da função G associada à partição P. Você precisa desse símbolo pelo seguinte, como é que a gente definiu a integral? É o limite dessa soma. E vamos voltar aqui para a gente ver quem é a soma. A soma é essa daqui, né? Você precisa da função, precisa da partição e precisa dessas escolhas que você está fazendo aqui. Tá vendo? Aí você monta esse número. Essa é soma de rima da função G, né, com a partição P. Com isso, você define a integral como sendo o limite, com a norma da partição tendendo a zero, né? A norma é sempre o maior deles, né? E aí então a integral é o limite, ou você calcula essas integrais para ter aproximações, ou passa o limite para ter o número exato, né? Essa aqui é a ideia. Ficou bom, Douglas? Eu acho que era essa aí a pergunta, né? No fundo, é uma abreviação para soma da função G associada à partição P. Tá direitinho. Então, vamos lá agora lembrar do teorema do valor. Valeu, tudo bem, né? Vamos lembrar o teorema do valor médio aqui agora, né? O que é o teorema do valor médio? Ele diz o seguinte, calcula a inclinação da reta que passa por esses dois pontos, AG de A e BG de B. A inclinação da reta está aqui. G de B menos G de A dividido por B menos A, né? É o delta sobre o delta X, isso aqui é super famoso, né? Aí o que o teorema diz? Essa inclinação aqui é igual à inclinação da tangente em algum ponto. É o G', né? Aqui de fato, em vez de ser G de C, isso aqui devia ser G de S. Desculpe, aqui está errado aqui. Isso daqui é um G de S. Então, o G' de S no ponto D menos A. Está aqui uma forma de escrever, ou está aqui. O que esse teorema está dizendo? É que essa distância, né, G de B menos G de A, é proporcional a essa distância, B menos A. Então, é uma porção aqui,
relacionado com um tamanho aqui, relacionado com outro tamanho aqui, e a relação de proporcionalidade entre eles é uma derivada. Esse não seria tão simples se você não soubesse que é a derivada. Porque é claro que não, é só dividir um pelo outro que você tem um número. Mas o chique do teorema, né, é dizer, olha, isso é a derivada em algum ponto. E está aqui, essa brincadeira aqui bem feita. Tá legal? Tá aqui ilustrado, né? Agora, por que esse teorema é essencial para o que a gente vai fazer? Olha só onde é que está o segredo daqui. A gente vai olhar no que está acontecendo com bastante detalhe, mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que está dizendo aqui G grande, né, fosse a derivada dela fosse aquele G pequeno. Tá legal? Vamos supor isso daqui. Vamos supor, lembra quem era o G pequeno? O G pequeno era, opa, tá lá no iniciozinho, né? Deixa eu aumentar aqui de volta. Cadê o G pequeno? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, o G pequeno é x2. Imaginando que aquela G grande, a gente já vai usar lá, fosse, a derivada dela fosse essa. Vocês conseguem imaginar quem é a função G grande? Uma função cuja derivada é essa daqui? Não é difícil, né? Porque olha só, qual é a função cuja derivada é o x? Opa! E a derivada das derivadas. Então, lá do x é x. Olha a regrinha, né? X ao quadrado é 2x. Qual é a cuja derivada? Ora, então tem que ser um expoente 3 aqui, porque quando eu diminuir o 3, né? Alguém está falando sobre travar? Está travando a voz? Não. É. Poxa vida. Deixa eu ver se eu desligo o microfone aqui. Só um minuto. Ok. Voltou a falar normal ou não? Douglas, está normal agora? Não? Sim, tá tranquilo. Pelo menos agora sim. Oi, Lucas, está falando alguma coisa? Ok. Vamos ver, se voltar ao celular, me avisem um pouquinho. A gente está num momento aqui importante. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, então vamos seguir. Fiquem, me avisem, eu tenho que sair e eu tenho que desligar e ligar o microfone para as coisas funcionarem. Então, vamos ver. Então, olha só, eu estou perguntando a vocês se vocês conseguem imaginar uma função cuja derivada é essa. Aqui tem que ser um x. E aqui tem que ser uma coisa que tem que ter um expoente cúbico aqui, porque quando eu fizer a derivada de x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Então, mas não dá x ao quadrado. Mas se eu pegar x ao cubo sobre 3, quando a derivada é essa daqui. Tá legal? Então eu sei calcular uma função cuja derivada é essa. Isso é chamado a antiderivada, ou então uma primitiva para essa função. Tá legal? Então vamos supor que aquela g grande fosse a primitiva, né, dessa daqui. Ó. Seria x mais x ao cubo sobre 3. E aí vamos lá agora. Ok. Então estou imaginando que essa g grande aqui fosse x mais x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque a derivada dá 1 mais x ao quadrado. Tá legal? Então, olha só. Quando eu fizer g de 2 menos g de 0, g de 2 menos g de 0, isso vai ser o g pequeno em algum ponto que multiplica 2 menos 0. Ei, o que é o g pequeno que multiplica 2 menos 0?
Vamos ver na figurinha aqui. Uau! Olha só que figurinha legal essa daqui. Então vamos supor que a G fosse essa primitiva daqui. Tá legal? Aqui está o gráfico, ó, x ao cubo, né, é x mais x ao cubo sobre 3. Tá legal? Eu vou aplicar o teorema do valor médio nesse intervalo 0, 2. Então tem um ponto aqui, né, tal que essa inclinação de 0 até 2 é a mesma inclinação dessa. Isso no gráfico da G grande. Agora olha no gráfico da G pequeno. Uau! Por que no gráfico da G pequeno é interessante? Porque fica o G pequeno de S que multiplica 2 menos 0. Mas G pequeno de S que multiplica 2 menos 0 é a área desse retângulo. Ei, perceberam aqui? Gente, isso daqui é super importante. No teorema do valor médio, né, se eu olhar aqui, é a inclinação da tangente, etc. Se essa G grande é uma primitiva para G pequeno, uma primitiva, então ao invés de uma inclinação da tangente que eu tenho aqui, eu vou ter uma área. Muito interessante, né? O Vinícius está perguntando quem é G pequeno e quem é G grande. O G pequeno, Vinícius, é aquela função que a gente usou no início, cujo gráfico é essa daqui. O G pequeno é 1 mais x ao quadrado. E quem é G grande? G grande é essa daqui. Ó. Vamos ver onde é que está o G grande daqui. A gente já vai mostrar aqui para vocês. O G grande é uma função cuja derivada é essa. Cuja derivada é essa daqui. Tá legal? Então não é difícil a gente ver. Esse daqui é 1 mais x2. Talvez fosse até o caso da gente escrever aqui, ó, porque vai ficar um pouquinho mais fácil. Ó. A G grande de x vai ser igual a x mais x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque quando eu derivar essa função, eu tenho aqui embaixo quem é a função gzinho pequeno. Quem é o gzinho pequeno? O gzinho pequeno é 1 mais x ao quadrado. Né? Okay? Então, deriva essa função. Derivada do x dá 1. Derivada de x ao cubo sobre 3. X ao quadrado. Tá legal? Então, essa que é aqui. Né? Agora, no gráfico da G grande, né, eu uso o teorema do valor médio. É esse daqui. Ó, né? Qual a interpretação desse teorema no gráfico da G pequeno? No gráfico da G pequeno, como, né, a derivada da G grande é o G pequeno, isso aqui é o G pequeno. O G pequeno vezes, vai ficar base vezes a altura. Então, puxa, o que era o teorema do valor médio? Aqui no gráfico da G grande é uma área no gráfico da G pequeno. Tá bom assim? Tá bom. Agora, como é que eu calculo essas áreas, né? Essas áreas a gente viu é por partições. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Gente, isso daqui é legal. Eu vou dividir o intervalo em 2 pedaços, como eu tinha feito lá, em 2 partes, e vou aplicar o teorema do valor médio aqui. É esse mesmo teorema que eu vou aplicar, só que não é no intervalo todo, é no intervalo daqui até aqui. Então tem um ponto aqui, em que a inclinação é igual à inclinação da secante. E tem outro ponto aqui, em que a inclinação é a inclinação da secante. Esse é o teorema do valor médio aplicado na G grande. Qual a interpretação disso no gráfico da G pequeno? Por quê? Porque a G pequena é a derivada. Se eu aplico, é essa mesma situação em cada pedacinho, né? Então, o que vai ser no S1 vezes, né? Essa daqui, o G de S1 é a derivada. Base vezes altura, me dá isso daqui. E no outro, base vezes altura, me dá isso daqui. Então, se eu aplicar o teorema do valor médio em cada pedacinho desse, olhando aqui embaixo,
vão dar somas de rima. Não. Que coisa fantástica, né? Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Ainda tem um pulo do gato ainda que é terrível, né? Olha só. Suponha que isso seja uma primitiva da G pequena. Então o G grande, né? A derivada do G grande é a G pequena. Por exemplo, essa daqui. X, quando eu derivar da 1, x ao cubo sobre 3. Vocês perceberam por que tem que dividir por 3? Porque a derivada de x ao cubo é 3x2. Se eu quero x2, eu divido tudo por 3. Tá legal? Então dividiu aqui. Então faço isso. Aí se eu olhar agora esse teorema, né? G de 2 menos G de 0 é G' de S para algum S que multiplica 2 menos 0. Mas o G', o G grande linha, é o G pequeno. E aí fica base vezes altura. Base vezes altura. É isso que está dito daqui para cá. Eu aplico o teorema do valor médio aqui em cima, fica aqui embaixo, base vezes altura é uma área. Tá bom? Poxa, né? Aí se eu aplicar de novo, olha só, vou aplicar de novo, usando um truque terrível. O truque chama somas telescópicas. Isso aqui é um negócio super bacana. Olha só. Eu vou continuar com o G de 0 menos G de 2. Não vou mexer nisso. Mas vou querer dividir o intervalo em duas partes. Eu vou lá querer dividir o intervalo em duas partes, né? Eu vou agora querer fazer isso daqui, ó. Essa partezinha daqui. Eu quero passar daqui para cá. Mas para dividir em dois pedaços, olha só o que eu faço. Eu subtraio o G de 1 e somo o G de 1. Não mexi em nada. Continua a mesma coisa. Agora eu aplico o teorema do valor intermediário aqui, ó. Isso vai ser a derivada em algum ponto que multiplica, né, um menos o outro. Mais a derivada de um vezes o outro que multiplica esse daqui em algum ponto. A ilustração disso daqui, ó, tá de cá, né? Então eu apliquei o teorema do valor médio aqui e vou aplicar o teorema do valor médio aqui. Tá legal? Como é que eu faço isso? Eu faço assim, olha, né? Subtraio o G de 1 e somo o G de 1. Isso continua sendo esse. Mas o que eu obtenho com isso? Esse daqui, o G grande linha é o G pequeno, o G grande linha é o G pequeno, fica essas derivadas aqui, e o que é isso? A soma desses dois. Uau! Então o que eu fiz? Como eu posso aproximar, como é que eu posso calcular isso daqui? Isso daqui é exatamente G de 2 menos G de 0. Poxa! E o que a gente fez de um passo para outro, pode fazer agora desse outro para um outro novo, e assim por diante, né? Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o intervalo, né? O intervalo, vamos voltar lá naquele que a gente bem antes, que era aqui, que aproximava aqui. Vamos pegar esse intervalo aqui, que tem todas essas aproximações, né? E vou, em vários pedacinhos, fazer aquele argumento todo num negócio como esse daqui. Eu vou sempre somar e subtrair o G grande. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter um negócio como esse, ó. Se eu tiver uma partição qualquer do intervalo 0, 2, né, ok? Eu vou somar e subtrair o G de xi, como eu fiz aqui, ó. Subtrair o G de 1 e somei o G de 1. Soma e subtrai. Aplico o teorema do valor médio em cada um desses pedacinhos. Tenho isso daqui. Isso daqui me dá o G pequeno vezes delta xi. Me dá aquela área, aproximação daquela área que está lá. Uau, então essa soma de Riemann pode ser calculada exatamente desse jeito daqui. Desde que eu escolha esses pontos como sendo pontos muito especiais, que é isso daqui. Então deixa a gente voltar. Essa igualdade está ilustrada aqui. Ops, essa igualdade está ilustrada aqui. Se eu tiver uma partição só com número, dá isso. Se eu tiver duas, dá isso daqui. Vocês podem imaginar que se eu tiver 4,
vão ter 4 aqui embaixo. E essa soma todas é sempre igual g de 2 menos g de 0. Uau! Opa, agora sim, quando eu passar o limite disso daqui, ó, né? Essa soma vai ser sempre essa daqui. Agora, quando eu passo o limite disso dá a integral. Tudo bem? Tudo bem. Então, passei o limite. Esse lado não mudou, ficou g de 2 menos g de 0. Aí, quando eu passo o limite, eu tenho integral. Esse é o termo fundamental do cálculo. Ele diz, olha, eu quero calcular aquela área, o valor exato da área. O que eu tenho que fazer? Ache uma função g cuja derivada é esse daqui. Aqui a diferença entre o g grande e o g pequeno. Né? A relação entre eles é a derivada do g grande é o g pequeno. A gente viu que isso é verdade lá nisso daqui. Né? Se a g pequeno é essa, quem é a g grande está aqui. Ó, né? X mais x ao cubo sobre 3. Então, esse aqui é o resultado final. Essa função é chamada uma primitiva da g pequeno, né? Ou uma antiderivada da g pequeno. Tá legal? Então, a antiderivada é essa função que aparece aqui. Tá legal? Essa daqui é a brincadeira que tá feita aí. Então, isso me dá o valor exato da integral. O resumo da história é o seguinte, a definição desse lado daqui, ó, a definição desse lado é super sofisticada. Limite das somas de Riemann, tatati, tatatá, pega uma partição, tatatá. Como é que o cálculo consegue calcular? Como é que o cálculo consegue calcular isso daqui de um jeito indireto? Ele diz, olha, eu vou dar a volta por cima, eu não vou calcular isso pelas somas de Riemann, não. Eu vou pegar uma primitiva da função g pequeno. Uma função cuja derivada é essa daqui. Tá legal? E aí, se eu fizer isso, essa integral é a diferença da primitiva nos dois extremos. Nos dois extremos. Uau! Então, naquele caso que a gente tinha, né, em que a função era essa daqui, 1 mais x ao quadrado, aqui está a coisa que eu vou ter que fazer sempre. Achar uma função cuja derivada é essa. Eu venho para cá. Qual é a função cuja derivada é essa? Primeiro eu pego no x. Uma função cuja derivada é 1 é x. Depois, qual é a função cuja derivada é x ao quadrado? Eu vou tentando. Né? Bom, eu pego x ao cubo primeiro. Por quê? Porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Oba! Mas então, se eu pego x ao cubo e divido por 3, a derivada dessa dá x ao quadrado. Ótimo! Se eu conseguir isso, qual é o valor exato daquela área? O valor exato daquela área é g de 2 menos g de 0. Cara, então dá 2 ao cubo menos 2 mais 2 ao cubo sobre 3. Isso aqui é 8 sobre 3 mais 2. Esse aqui é o valor exato. Isso dá uma dízima, né? 66666, que o computador aproxima aí para o último dígito 7. Né? Esse é o valor exato. Nem precisa da aproximação. O valor exato daquela integral, aquela área que a gente viu lá desde o início, está aqui. Ó. Esse é o valor exato. Gente, então esse teorema é um teorema, né? Por exemplo, a gente entendeu como área, mas a gente pode ver isso como espaço percorrido. Se o g pequeno for a velocidade instantânea em cada ponto, qual foi o espaço que ele percorreu em 2 horas? É essa integral. Está aqui o valor exato. Esse daqui seria o número de quilômetros que ele estaria percorrendo. Uau, então esse teorema é o bicho, né? Um teorema assim, de lascar o cano, né? Não é à toa que é chamado o teorema fundamental, né? E ele liga essas duas coisas, o método da exaustão, que tinha sido feito, né, 250 anos antes de Cristo, com a derivada que foi redescoberta mais recentemente por Newton, etc. Ele junta essas duas pontas. Né? O Vinícius está perguntando se é a área do gráfico do G grande. Não, a área do gráfico do G pequeno. Opa, olha aqui, ó. O que a gente está querendo calcular?
essa área daqui. Oi, desculpa. A gente está querendo calcular essa área daqui, ó, a área abaixo do gráfico da G pequeno. Né? Porque quem é essa integral? Essa integral, lembra quem era a definição lá da integral? A integral era o limite das somas de Riemann, era essa área daqui. Tá certo? Como é que eu calculo essa área? Aí sim eu tenho que ir para a antiderivada da função g pequeno. E é essa antiderivada que eu estou chamando de g grande. Então a g grande não tem área abaixo do gráfico da g grande, não. A g grande é uma função cuja derivada é o g pequeno. Mas a área é abaixo do g pequeno. Tá legal? Então essa aqui é a ideia que a gente está usando aí. Né? Então essa área é essa daqui. Cadê o gráfico lá da função? Opa! Ele muda aqui um pouquinho. Cadê? Esse daqui. Ó. Essa área daqui. Esse é o valorizado. Tá legal? Poxa, tá aí assim, bem direitinho. Né? A gente já terminou a aula, mas depois, talvez valesse a pena a gente dar uma olhadinha na lista de exercícios e perceber o seguinte. Deixa eu fazer o upload da lista bem rapidinho, para a gente entender aqui como é que esses resultados são feitos. Quer ver? Ops. Vamos fazer o upload disso. Vocês desculpem, só mais um pedacinho que a gente vai ele está calculando aqui. Essa é a lista da semana, dessa semana. Né? Ele pergunta, olha só, como é que eu calculo essa integral? 2x mais 5. Todo ponto está em pegar uma primitiva para essa e uma primitiva para essa. Qual a função cuja derivada é 2x? Essa é fácil. Né? Essa daqui é x ao quadrado. E qual é a função cuja derivada é 5? Super fácil, é 5x. Então, qual é a função cuja derivada é isso daqui? X ao quadrado mais 5. X ao quadrado mais 5x, perdão, né? Para a derivada da essa daqui. X ao quadrado, a primitiva, 5x, a primitiva, x ao quadrado mais 5x é a primitiva. Avalie essa primitiva nesses dois pontos. Dá isso daqui. Tá legal? Ok. Agora, aqui a gente pode ver a regra do expoente, por exemplo. Né? Como é que eu calculo uma primitiva para essa função? Uma função cuja derivada é essa daqui. A gente começa brincando um pouquinho, assim, olha, deixa eu ver se eu escrevo aqui com vocês, né? Opa! Se eu tiver x ao quadrado, qual é a primitiva para essa função? É x ao cubo sobre 3. Eu tenho que dividir por 3, porque quando eu derivo dá aquilo de lá, né? Okay? E agora, se eu tiver x elevado a esse fator que está aí, né? Menos 6/5. Qual é a função cuja derivada é essa daí? O que vocês chutam aí? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o que eu fiz lá em cima. Eu somo 1 no expoente e divido pela soma. Tá bom? Eu tinha x ao quadrado, né? Okay? Eu tinha lá x ao quadrado. Como é que eu consegui isso daqui? Eu somei 1 no expoente e dividi pela soma. Por quê? Quando eu derivar, eu desfaço tudo isso. É isso que eu vou fazer aqui agora, né? Então, como é que eu vou calcular a primitiva de x elevado a menos 6/5? Vai ficar x elevado a menos 6/5 mais 1. Quanto é que dá? Eu acho que dá menos 1/5, né? Menos 1/5. Menos 1/5. E eu vou dividir por menos 1/5. E vou dividir por menos 1/5. Essa vai ser a primitiva. Isso daqui. Aí eu avalio essa primitiva aqui em cima menos a primitiva aqui. Isso me dá a integral. Poxa, é tranquilo calcular essas integrais. Né? Muito fácil. Né? Por exemplo, qual é a função cuja derivada é o seno? Uau! A derivada cuja função é o seno é menos o cosseno. Tá bom? Porque
Quando eu derivo o cosseno, dá menos o seno. Né? E aí, então, para eu conseguir uma função cuja derivada é o seno, é menos o cosseno. Tá legal? Aí ficou fácil. Agora aqui, ó, né? Qual é a função cuja derivada é essa daqui? Ó, facílimo. É t ao cubo sobre... É 8 vezes t ao cubo sobre 3, mais uma primitiva do cosseno. A primitiva do cosseno é o seno. Então aqui vai ser 8 ao cubo, 8 vezes t ao cubo sobre 3, mais o seno. Avalia nos dois extremos. E assim por diante. Uau! Então aí vocês estão vendo que é bem fácil fazer tudo isso daí, né? É bem tranquilo, tá bom? Então vou despedir de vocês agora. Se tiver ainda alguma pergunta, dá tempo de responder, não tem problema. Nós tivemos aí um probleminha com o som, mas eu acho que foi resolvido. Tá tudo bem, né? Tá bom? Então tá tudo certo. Um abração para vocês e tomara que vocês tenham gostado do Teorema Fundamental do Cálculo. É um super-herói. Tem alguém digitando ainda? Só um minutinho. Várias pessoas. A Railane está perguntando, na questão F, o que significa esse DS aqui, olha, né? Opa, entendi. Isso daqui é só uma abreviação, Railane, pelo seguinte. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu volto naquela apresentação que a gente tinha antes, né? Ops, espera aí, só um instantinho. Tem que desfazer isso daqui. Essa é uma boa pergunta. Como é que a gente definiu a integral? A integral foi definida assim, ó. Limite dessas somas de rima. Aí apareceu esse dx aqui. O que esse dx significa, né? Se vocês olharem aqui nas somas de rima, olha, você tem a soma de rima, é isso. É delta xi, g de xi. Aquele dx é uma abreviação para isso daqui, ó, né? O delta x é esse comprimento. O dx é um comprimento infinitesimal que está aqui. Um comprimentozinho muito pequeno, porque no limite os deltas todos tendem a zero, né? A diferença entre esse daqui. Então essa notação foi uma boa pergunta. Essa notação, o que ela significa? Ela significa o seguinte: uma base infinitesimal dx, tá certo? Vezes a altura g de x. Então isso aqui seria uma área infinitesimal, uma área de uma colunazinha lá aqui em cima, né? Uma área de alguma coisa aqui assim, como se fosse isso daqui. E eu estou somando todas essas áreas com o x variando de 0 a 2. Então é por isso essa notação de integral, né? De que de 0 até 2 aqui, por que se diz essa símbolo? dx é o delta x tendendo a zero, vezes o g de x da base vezes a altura. Esse S de integral é um S de soma. Eu estou somando de 0 até 2 todas essas áreazinhas pequenas. Tá bom? Ok, eu acho que aí tá claro, né? O Lucas também está perguntando. Deu certo sim, o Lucas tinha visto, né? Ok. Não deu certo, né? Tomara que vocês tenham gostado aí, né? Ok, valeu, Rayana. Tá direitinho. Esse símbolo significa uma abreviação para esse limite que está sendo feito aqui. O sigma passou a ser o S de integral. Tá bom? Ok. O Douglas ainda está digitando alguma coisa. Isso, valeu, Douglas. Obrigado a você pela audiência. Foi muito bom. A Ana Carolina, poxa, que bacana, né? Boa semana para você também, Ana Carolina. Um abração para todos vocês aí, então. Ainda tem a Bárbara digitando alguma coisa. Vamos esperar só mais um pouquinho. Tchau, professor, tá? Obrigado a vocês todos. Um abração e até a aula que vem.